E aí, galerinha? Na aula de hoje vamos falar sobre mistura gasosa. Vamos entender a principal lei, que é a lei de Dalton, que trabalha com a mistura gasosa. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a mistura gasosa. Vamos entender o que é uma mistura e, por sua vez, sua lei e fórmula. Galera, uma mistura nada mais é quando você tem mais de uma substância pura. Por exemplo, os cilindros usados para a respiração de alpinistas e mergulhadores são uma mistura gasosa de gás nitrogênio e oxigênio, como o ar, mas enriquecido com oxigênio. A quantidade de oxigênio armazenado no cilindro deve ser 42% em volume. Então, nós temos aí, nesse caso, uma mistura dos dois gases, o gás nitrogênio e também o gás oxigênio. Visto que a equação de estado dos gases ou equação de Clapeyron faz a seguinte relação entre as grandezas dos gases. Galera, a gente vai ter a pressão da mistura, o volume da mistura, a soma do mol, que eu tenho dois gases, que é o gás nitrogênio e oxigênio, vezes a constante, que é o R, vezes a temperatura absoluta. Lembrando sempre, quando eu falo de uma mistura, eu vou somar o número de mols da mistura. Nós temos a lei de Dalton para a mistura gasosa. Para Dalton, a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem essa mistura. Então, naquele caso que nós tínhamos o nitrogênio e o oxigênio, se eu for olhar a pressão total, vai ser igual à soma da pressão do gás nitrogênio mais a pressão do gás oxigênio. Galera, a pressão do gás é igual à pressão total vezes sua fração molar. Então, se eu quero achar para essa mistura a pressão do nitrogênio, eu poderia pegar a pressão total e multiplicar pela fração molar do gás nitrogênio. Se eu quero achar a pressão do gás oxigênio, vai ser igual à pressão total vezes a fração molar do gás oxigênio. Essa lei também se aplica para o volume. O volume total exercido pela mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais do gás que compõe a mistura. Observe que aquele caso que a gente tem o gás nitrogênio e o gás oxigênio. O volume total vai ser a soma do volume parcial do gás nitrogênio mais o volume parcial do gás oxigênio. O volume do gás é igual ao volume total vezes sua fração molar. Então, se eu quero achar o volume do nitrogênio, eu posso pegar o volume total e multiplicar pela sua fração molar do gás nitrogênio. Se eu quero achar o volume do gás oxigênio, eu vou ter o volume total vezes a fração molar do gás oxigênio. Vamos ver então o exercício que ele vai aplicar para esse caso aí. Preste bem atenção que ele diz aqui no exercício. Em um recipiente de 1 litro, há um sistema gasoso em equilíbrio. Contém três gases, A, B e C. Sua pressão parcial são, respectivamente, 0,2 atm, 0,5 atm, 0,7 atm. Sobre esse sistema, calcule. Letra A pressão total do sistema. Letra B, a fração molar do gás A. Preste bem atenção para a resolução. Como nós vimos pela lei de Dalton, lembrando sempre que a pressão total do sistema vai ser igual à pressão de A mais a pressão de B mais a pressão de C. Então, eu vou ter 0,2 mais 0,5 mais 0,7, que vai dar a pressão total igual a 1,4 atm. Agora, eu quero achar a fração molar do gás A. Nós vimos também pela lei de Dalton que nós temos o quê? Que a pressão do gás A vai ser igual à pressão total vezes sua fração molar. Pressão de A, observe que é 0,2. Pressão total, calculamos na questão anterior aqui, que é 1,4, vezes sua fração molar. Então, nós vamos ter que a fração molar de A vai ser 0,2 dividido por 1,4, que vai dar o valor aproximadamente de 0,14. Vamos ver agora o outro exercício que nós temos aqui, o seguinte. Galera, o ar é uma mistura de gases. Mais de 78% dessa mistura é de gás de nitrogênio. O oxigênio representa cerca de 21%. O argônio, 0,9%.
o dióxido de carbono 0,03%. O restante é constituído de outros gases. O volume ocupado pelo oxigênio nessa mistura em um ambiente de 10 litros. Preste bem atenção que ele pede para você calcular o volume ocupado pelo oxigênio. Mas antes, a gente precisa achar a questão da fração molar do oxigênio. Observe que o valor que ele te deu está em porcentagem. Então, sua fração molar eu devo tirar da porcentagem. Então, eu vou pegar os 21%, vou dividir pelo todo, que é 100%, e vai dar 0,21. Agora, lembrando da lei de Dalton, vamos ter que o volume do oxigênio vai ser igual ao volume total vezes a fração molar do oxigênio. O volume do oxigênio vai ser igual a 10 vezes sua fração molar, que é 0,21. Que o volume do oxigênio vai dar 2,1 litros. Então é isso aí, galera.